que que é uma oração subordinada? Eu acho que pelo que vocês estudaram, pelo que vocês olharam no livro, fica claro, a partir das substantivas e das adjetivas, o que que é uma oração subordinada. Subordinada porque ela depende de existência de uma oração principal. A oração principal é aquela que vai dar o conteúdo da fala, e a oração subordinada é aquela que vai depender desta principal, de forma sintática, para poder fazer sentido com relação a toda ela. E isso a gente acaba percebendo, entre outras coisas, pelo uso da conjunção ou uso do verbo. Olha só. Se eu disser que Pedro saiu por causa do calor, aquele por causa do calor é um advérbio. Ele está me dando somente a circunstância, a causa, o porquê que ele tem, a causa de ele ter saído. Agora, se eu disser Pedro saiu assim que terminou o almoço, eu tenho um verbo. E o fato de ter um verbo torna aquela frase uma oração adverbial. Então, percebam que a primeira oração, ela não tem verbo. Ela só tem o verbo aqui na principal, Pedro saiu. Se eu desejasse, eu poderia tirar esse trecho da frase e não faria diferença, só teria mudado o sentido. Agora, na de baixo, eu não tenho como não ter a oração principal para manter a subordinada. Eu não digo assim que terminou o almoço. Né? Assim que terminou o almoço, o fato de ter um verbo e o fato de ter uma conjunção me coloca na obrigação de entender, na forma de entender. O que veio antes? Uma oração principal que me dá o assunto, me dá o tema, aquilo que vai ser dito, e daí, por consequência, Pedro saiu assim que terminou o almoço. Assim que terminou o almoço passa a ser a forma, o tempo de quando a oração principal aconteceu. Agora, olha só. Só que está em negrito. Não vou trabalhar hoje. Vamos tomar banho de piscina. Ou todos se esforçaram. São todas as orações principais, porque sintaticamente elas têm sujeito, verbo e complemento. Nelas mesmas, elas se encerram. Eu não preciso de mais nada ao redor para fazer sentido na frase. Agora, se eu disser, não vou trabalhar hoje porque vou ao médico, é causa. Já que está calor, vamos tomar banho de piscina, é uma consecutiva, uma consequência. Vamos tomar banho de piscina, já que, visto que está calor. Ou ainda, todos se esforçaram para que tudo desse certo. Todos se esforçaram com uma finalidade, para que tudo desse certo. Com que finalidade todos se esforçaram? Para que tudo desse certo. Então, as orações, como elas aparecem, estão dando o sentido de como a principal vai acontecer. Por isso que a gente vai ter uma quantidade grande de orações subordinadas. São 9 orações subordinadas que dão o sentido, que mostram como é que uma oração principal funciona. A causal, que vai me dar a causa, será promovido com que causa? Qual é a causa? Visto o reconhecimento de sua capacidade. E aí tem uma tirinha da Magali dizendo, vamos embora, simbora que, porque, causa, porque, não vai sobrar nenhuma migalha. Ou ainda uma consecutiva, que te dá as consequências. Levou tanta surra que o hospitalizaram. Quer dizer, ele apanhou tanto, levou tanta surra, qual é a consequência de levar tanta surra? Que o hospitalizaram. Querida, estou tão endividado que se lhe chamar de meu bem, o banco leva você embora. Então, piadinha sem graça de língua portuguesa, mas que ilustra bem como a gente consegue entender as orações subordinadas. Quer dizer, se eu te chamar de meu bem, estou tão endividado que, se eu lhe chamar de meu bem, o banco vem e lhe leva embora. O que mostra como é que funciona uma condicional. A vida só é digna se houver humildade. Caso haja humildade. E são duas conjunções bem interessantes que ajudam a entender as orações subordinadas, as orações condicionais. Quer dizer, se eu digo um se eu digo um caso, se eu digo um conquanto, então, observando as conjunções, a gente já sabe que tipo de oração nós temos. Olha ali, se a polícia parar,
a gente diz que é para pesquisa de célula-tronco. Quer dizer, está ali olhando já a percepção da conjunção C, se a polícia parar, a gente diz que é para pesquisa de célula-tronco. A segundo quadrinho é aqui a inscrição. Se não passar, vocês devolvem o dinheiro? Quer dizer, como assim, se não passar? Aquele se, a condicional, te dizendo que tipo de oração vai ser. Vencemos o inimigo, embora com menos força, ou vencemos o inimigo, ainda que ele seja mais forte, embora ele fosse mais forte, mesmo que ele fosse mais forte. Então, a partir do momento que eu tenho um embora, um ainda que, tu está entrando numa concessiva. O que é uma concessiva? É abrir uma concessão, é conceder uma possibilidade em relação à oração principal. Nós venceremos o inimigo, mesmo ele sendo mais forte. Vocês conseguem perceber que ela é muito parecida com o mas, o uso do mas. Só que o mas a gente olha como oração coordenada. Venceremos o inimigo, ele é mais forte, mas nós venceremos. E aí, invertendo, nós vamos ter uma coordenada. Comparativa para poder comparar as coisas e os elementos, e aí isso aparece de forma interessante, porque muitas vezes os verbos estão escondidos. Né? Os indiferentes são piores do que os maus são, do que são os maus. Quer dizer, tem um são ali, um verbo ser escondido na oração subordinada. Conformativa, conformidade, te dá o conforme, e aí a gente usa o conforme, segundo, de acordo com. Segundo ele diz, ou conforme sua fala, conforme ele falou, levou uma vida medíocre. Finalidade, vou ligar para José para a resolução do problema, ou ainda vou ligar para José para que ele resolva o problema. Temos aqui uma tirinha da Magali também, te dando a mesma ideia, né? Cadê? Como você sabe, depois de 3 horas de atraso, temos que fornecer alimentação aos passageiros. Pelo amor de Deus, liberem o avião para levar a passageira que está aí fora. Né? À medida que o tempo passa, amamos mais, ou quanto mais se sobe, tanto maior é a queda. Quer dizer, ele está te dando a proporcionalidade, o quanto uma coisa é proporcional à oração principal. Maior é a queda. Quanto mais se sobe, tanto maior é a queda. Temporal, te dando o tempo, o quando, a situação em que aquela oração principal acontece. Quando é inverno, as pessoas usam mais roupas, ou quando a pandemia acabar, continuaremos a viagem. Eu morro de medo de rato. Quando vejo um, eu fico apavorado. Quando eu vejo um rato, eu fico apavorado, te dando o tempo da oração principal. Depois vocês tiveram ali 12 orações, 12 frases, para poder entender como é que ficariam, como é que são como é que dá para fazer essa classificação. Fica de exercício para vocês, para que a gente consiga observar e fazer as correções do livro primeiro, e depois a gente tira as dúvidas daqui, tá certo?